Capítulo 32 A graça de Cristo e a nova aliança. Ao serem criados, Adão e Eva tinham conhecimento da lei de Deus. Estavam familiarizados com suas exigências e seus princípios estavam escritos em seu coração. Quando caíram em pecado, a lei não foi mudada, mas Deus deu a eles a promessa de um Salvador. As ofertas sacrificais apontavam para a morte de Cristo como a grande oferta pelo pecado. A lei de Deus foi transmitida de pai para filho por meio de sucessivas gerações, mas foram poucos os que lhe obedeceram. O mundo se tornou tão mau que foi necessário purificá-lo de sua corrupção por meio do dilúvio. Noé ensinou os 10 mandamentos aos seus descendentes. Como o homem novamente se afastou de Deus, o Senhor escolheu Abraão, de quem ele declarou: Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Gênesis capítulo 26, verso 5. Deus lhe deu o ritual da circuncisão, uma prática que deveria ser mantida como um sinal de que permaneceriam separados da idolatria e obedeceriam à lei de Deus. A falha dos descendentes de Abraão em cumprir esse compromisso foi a causa de sua escravidão no Egito. Pela influência de suas relações com os idólatras e por sua submissão forçada aos egípcios, os princípios divinos se tornaram ainda mais corrompidos com os ensinos depravados do paganismo. Foi por esse motivo que o Senhor desceu na nuvem sobre o Sinai e proclamou sua lei em tão grande majestade para que todo o povo ouvisse. Mesmo então, ele não confiou sua lei à memória de um povo que tão facilmente poderia esquecê-la, mas a escreveu em tábuas de pedra. Deus não parou ao dar a eles os 10 mandamentos. Ordenou a Moisés que escrevesse juízos e leis, dando instruções detalhadas sobre o que ele queria. Essas instruções apenas ampliavam os princípios dos 10 mandamentos, de maneira mais específica para proteger sua santidade. Se os descendentes de Abraão tivessem se mantido fiéis à aliança que tinham a circuncisão como um sinal, não haveria necessidade de proclamar a lei no Sinai ou gravá-la em tábuas de pedra. O sistema sacrificial também foi pervertido. Por meio dos longos contatos com os idólatras, Israel tinha misturado muitos costumes pagãos à sua forma de adoração. Assim, o Senhor deu ao povo instruções precisas a respeito do serviço sacrificial. Toda a lei cerimonial foi dada a Moisés, e ele a escreveu em um livro. A lei dos 10 mandamentos foi escrita pelo próprio Deus, nas tábuas de pedra e guardadas dentro da Arca da Aliança. 2 leis, a moral e a cerimonial. Muitos confundem esses 2 sistemas utilizando textos que falam da lei cerimonial para provar que a lei moral foi abolida, mas essa é uma distorção da Bíblia. O sistema cerimonial consistia de símbolos que apontavam para Cristo, para o seu sacrifício e sacerdócio. Os hebreus deveriam cumprir o ritual da lei cerimonial com seus sacrifícios e ordenanças até que o tipo encontrasse o antitipo. O símbolo se tornasse realidade na morte de Cristo. Então, deveria cessar todo o sistema de ofertas sacrificais. É essa lei que Cristo removeu, pregando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 14. Referindo-se à lei dos 10 mandamentos, o salmista escreveu: A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Salmos 119, verso 89. O próprio Cristo afirma: Não pensem que vim abolir a lei. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Aqui Jesus ensina que os preceitos da lei de Deus serão mantidos enquanto os céus e a terra existirem. Com relação à lei proclamada no Sinai, Neemias disse: Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras,
decretos e mandamentos excelentes. Neemias capítulo 9, verso 13. Paulo, o apóstolo dos gentios, declara: de fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. Embora a morte de Cristo tenha colocado um fim à lei dos tipos e sombras, não diminuiu a obrigação para com a lei moral. O próprio fato de que foi necessário Cristo morrer para que se tornasse possível a expiação da transgressão dessa lei prova que ela é imutável. Cristo, o mediador da nova aliança. Alguns afirmam que Cristo veio para abolir o Antigo Testamento. Apresentam a religião dos hebreus como nada mais que meras formas e cerimônias. Isso é um erro. Ao longo de todos os séculos após a queda, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, segundo Coríntios capítulo 5, verso 19. Cristo era o fundamento e o centro do sistema sacrificial. Desde que nossos primeiros pais pecaram, o Senhor entregou o mundo nas mãos de Cristo para que, por sua obra como mediador, redimisse a humanidade perdida e confirmasse a autoridade da lei de Deus. Toda a comunicação entre o céu e a raça caída tem sido feita por meio de Cristo. Foi o Filho de Deus que fez a promessa da redenção a nossos primeiros pais: Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés compreenderam a abrangência do Evangelho. Esses homens santos dos tempos passados mantinham comunhão com o Salvador que viria ao nosso mundo em forma humana. Cristo foi o guia dos hebreus no deserto. O anjo que ia diante deles, encoberto pela coluna de nuvem, foi ele quem deu a lei a Israel. Em meio à glória que desceu sobre o Sinai, Cristo proclamou os 10 mandamentos da lei de seu Pai. Foi ele que deu a lei a Moisés, gravada em tábuas de pedra. Cristo falou ao seu povo por meio dos profetas. O apóstolo Pedro declara que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes pedisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam àquele sofrimento. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11. É a voz de Cristo que nos fala por meio do Antigo Testamento. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse capítulo 19, verso 10. Enquanto esteve pessoalmente na terra, Jesus direcionou a mente do povo para o Antigo Testamento. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. João capítulo 5, verso 39. Naquela época, os livros do Antigo Testamento eram a única parte existente da Bíblia. A lei cerimonial foi dada por Cristo. Mesmo depois que ela deixou de ser observada, o grande apóstolo Paulo declarou ser ela gloriosa e digna de seu divino originador. A nuvem de incenso que subiu ao céu com as orações de Israel representa a sua justiça, pois é apenas por meio dela que a oração do pecador se torna aceitável a Deus. A vítima sangrando sobre o altar testemunhava de um Redentor que um dia viria. Assim, ao longo de séculos de trevas e apostasia, a fé foi mantida viva no coração humano até a vinda do Messias prometido. Jesus era a luz do mundo antes de vir à terra em forma humana. O primeiro raio de luz que penetrou nas trevas do pecado veio de Cristo, e dele veio todo o raio da luz celestial que brilhava sobre os moradores da terra. Desde que o Salvador derramou seu sangue e voltou para o céu, para se apresentar diante de Deus em nosso favor, Hebreus capítulo 9, verso 24, uma luz tem brilhado da cruz do Calvário e do santuário celestial. O Evangelho de Cristo dá sentido à lei cerimonial. À medida que novas verdades são reveladas, podemos ver de forma mais intensa o caráter e os propósitos de Deus. Cada novo raio de luz proporciona uma compreensão mais clara do plano da redenção.
Encontramos nova beleza e força na palavra inspirada e estudamos suas páginas com um interesse cada vez maior. Não era o propósito de Deus que Israel levantasse um muro de separação entre eles e seus semelhantes. O coração do amor infinito circundava todos os habitantes da terra, procurando se revelar a eles e torná-los participantes de seu amor e de sua graça. Sua bênção foi concedida ao povo escolhido para que pudesse abençoar outros. Abraão não se excluiu do povo que vivia ao seu redor. Manteve relações de amizade com os reis das nações vizinhas e por meio dele e de sua influência, o Deus do céu foi revelado. Deus se manifestou ao povo do Egito por meio de José, porque o Senhor desejou exaltar José de forma tão grandiosa entre os egípcios. Ele o colocou no palácio do rei para que a luz do céu brilhasse longe e perto. José foi um representante de Cristo. Os egípcios deveriam ver em seu benfeitor o amor de seu Criador e Redentor. Por meio de Moisés, Deus também fez brilhar uma luz ao lado do trono do maior reino da terra, para que todos pudessem ter o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro. Quando Israel foi libertado do Egito, o conhecimento do poder de Deus se espalhou por toda parte. Séculos após o êxodo, os sacerdotes filisteus ainda lembravam o povo das pragas do Egito e os advertia a não se oporem ao Deus de Israel. Por que Deus escolheu Israel? Deus chamou os filhos de Israel para se revelar por meio deles a todos os habitantes da terra. Para esse propósito, ele ordenou que se conservassem como um povo diferente das nações idólatras ao seu redor. Tanto naquela época quanto hoje, era muito importante que o povo de Deus se mantivesse puro e incontaminado. Deus não desejava que seu povo se excluísse do mundo e assim deixasse de exercer sua influência sobre os outros. Foi seu coração perverso e incrédulo que os levou a esconder a luz, em vez de permitir que ela brilhasse entre os povos ao seu redor, fechando-se em seu orgulhoso exclusivismo, como se o amor e o cuidado de Deus fossem somente deles. A aliança da graça foi feita a princípio no Éden. Após a queda do homem, Deus prometeu que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Essa aliança oferecia a todos o perdão e a graça auxiliadora de Deus para obedecer por meio da fé em Cristo. Prometia também a vida eterna sob a condição de fidelidade à lei de Deus. Assim, os patriarcas receberam a esperança da salvação por intermédio dessa aliança feita com ele. Deus renovou essa mesma aliança com Abraão ao lhe fazer a promessa. Por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis capítulo 22, verso 18. Abraão creu em Cristo para perdão dos pecados. Foi essa fé que lhe foi atribuída como justiça. A aliança com Abraão mantinha também a autoridade da lei de Deus. O testemunho de Deus a respeito de seu servo foi: Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Gênesis capítulo 26, verso 5. Embora essa aliança tinha sido feita com Adão e renovada com Abraão, não poderia ser confirmada até a morte de Cristo. Ela existia pela promessa feita por Deus, foi aceita pela fé, porém, ao ser garantida por Cristo, foi chamada de a nova aliança. A lei de Deus foi a base de sua aliança, que era simplesmente um pacto para levar os pecadores a viverem novamente em harmonia com a vontade divina, colocando-os onde poderiam obedecer à lei de Deus. A outra aliança, chamada nas Escrituras de Antiga Aliança, foi feita no Sinai, entre Deus e Israel, e foi confirmada pelo sangue de um sacrifício. A aliança feita com Abraão, confirmada por meio do sangue de Cristo, é chamada de Segunda Aliança ou Nova Aliança, porque o sangue pelo qual foi selada foi derramado depois do sangue da primeira aliança. Se a aliança feita com Abraão oferecia a promessa da redenção, por que foi feita outra aliança no Sinai? Durante os anos de cativeiro, o povo havia perdido grande parte do conhecimento que tinha de Deus e dos princípios da aliança feita com Abraão.
Quando os libertou do Egito, o propósito de Deus era revelar a eles o seu poder e misericórdia para que fossem levados a amá-lo e confiar nele. Ele os ligou a si ao libertá-los do cativeiro. Na verdade, eles não compreendiam muito bem a santidade de Deus, a imensa maldade de seu coração, sua completa incapacidade para obedecer à lei de Deus por si mesmos e a necessidade de um Salvador. Deus deu a eles a sua aliança com a promessa de lhes conceder grandes bênçãos sob a condição de obediência. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. O povo não compreendia quão maldoso era o seu coração e que, sem Cristo, era impossível guardar a lei de Deus. Achando que conseguiriam se manter fiéis pela própria força, o povo declarou: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Êxodo capítulo 24, verso 7. Sem duvidar, eles entraram em aliança com Deus. Contudo, poucas semanas se passaram, até quebrarem sua aliança e se curvarem em adoração ao bezerro de ouro. Ao reconhecerem seu pecado e a necessidade de perdão, foram levados a sentir a necessidade do Salvador, revelado na aliança feita com Abraão e simbolizado pelas ofertas sacrificais. Estavam preparados para valorizar as bênçãos da nova aliança. A nova aliança e a justificação pela fé. As condições da antiga aliança eram: obedeça e viva. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Deuteronômio, capítulo 27, verso 26. A nova aliança foi estabelecida com melhores promessas de perdão e da graça divina, para mudar o coração e levá-los a viver em harmonia com a lei de Deus. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias capítulo 31, versos 33 e 34. A mesma lei que foi gravada em tábuas de pedra é escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do coração quando aceitamos a justiça de Cristo. Seu sangue expia os nossos pecados, sua obediência é aceita em nosso favor. Então, pela graça de Cristo, andaremos como ele andou. Por meio do profeta, ele declarou a respeito de si mesmo: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmo 40, verso 8. O apóstolo Paulo apresenta a relação entre a fé e a lei na nova aliança de uma forma bem clara. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Romanos capítulo 3, verso 31. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 3 e 4. Começando com a primeira promessa evangélica e perpassando pela era patriarcal e judaica até o presente, podemos ver que os propósitos de Deus no plano da redenção têm se desenvolvido pouco a pouco. As nuvens foram removidas, o nevoeiro e as sombras desapareceram, e Jesus, o Redentor do mundo, é revelado. Aquele que proclamou a lei no Sinai é o mesmo que pregou o Sermão no Monte. Os grandes princípios do amor a Deus são apenas uma repetição do que ele disse por meio de Moisés. O instrutor é o mesmo, tanto nos tempos do Antigo como do Novo Testamento.